Boa noite, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a Casa do Papai. Queria convidar você a estar conosco todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Peço que você se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe a mensagem com alguém para edificar a vida de alguém, porque a sua vai ser edificada hoje em nome de Jesus. Nós estamos falando sobre fé, o poder da fé e do que ela é capaz de fazer. Então, Romanos capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a convicção e a certeza de algo que eu não vejo, mas eu sei que vai acontecer. Então, quanto mais conhecimento eu tenho da palavra, mais eu tenho convicção daquilo que vai acontecer na minha vida. O culto passado está gravado. Eu falei sobre a língua do reino de Deus. Todos os povos falam uma língua, o brasileiro fala português, o americano fala o inglês. E no culto passado eu falei um pouco sobre isso, que a língua do reino de Deus é a fé. Eu falei um pouquinho sobre Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, Deus fala para Ezequiel. A Bíblia diz que Deus colocou a mão no ombro de Ezequiel e levou Ezequiel para um vale de ossos secos. Um vale cheio de ossos secos. Tem uma versão que diz que os ossos estavam sequíssimos. E Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a viver? E aí Ezequiel, como um bom evangélico, crente protestante, ele respondeu: tu sabes? O Senhor sabe todas as coisas? Está tudo nas suas mãos. Aí Deus... Ezequiel, profetiza. Profetizar é falar aquilo que vai acontecer. Profeta é aquele que profetiza aquilo que vai acontecer. E ele fala: Ezequiel, profetiza. E a Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e começou o milagre começou a acontecer naquele vale de ossos secos. E hoje eu quero continuar falando com você sobre a importância de viver pela fé, de profetizar, do cuidado que a gente tem que ter com aquilo que sai da nossa boca. Porque, presta atenção que eu vou dizer para você, assim como a minha palavra tem poder para o bem, a minha palavra tem poder para o mal. Assim como eu profetizo coisas boas que irão acontecer, eu declaro que vai acontecer, eu também profetizo e eu também declaro coisas ruins que irão acontecer. Então você declara: meu casamento não tem jeito, meu patrão é isso, minha esposa é preguiçosa, minha esposa é isso, meu marido é isso. O que você está dizendo? O que você está fazendo? Fala comigo: profetizando. Profetizando. Você chama seu filho de moleque. Não faça isso, você está lançando uma profecia sobre ele. Moleque vem da raiz de Moloque, que é um demônio. E você está profetizando na vida dos seus filhos. Então tudo que sai da nossa boca, isso a física quântica já provou, a ciência já provou. A Bíblia diz assim: a vida e a morte estão no poder de quem? Fala comigo, língua. Então a tua vida e a tua morte está no poder daquilo que você declara. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13 diz assim, olha: criei, por isso falei. Eu creio, por isso eu falo. Não é o contrário. E a gente precisa entender que fé é uma língua do reino de Deus, é como eu comunico no mundo espiritual. Assim como se eu vou para os Estados Unidos para me comunicar bem lá, trabalhar lá, ficar lá, morar lá, eu preciso falar o inglês fluentemente, senão eu vou me dar mal. É exatamente isso no reino de Deus. Se você não sabe se comunicar no reino de Deus, você vai se dar mal. Porque o reino de Deus não é uma religião.
O reino de Deus é um lugar de relacionamento, é uma nova postura de vida, é um novo posicionamento, é uma nova linguagem, é uma nova maneira de ser, é uma nova maneira de se comportar. Por isso, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, a Bíblia diz tudo, gente. Quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, as coisas velhas vão passar e tudo vai fazer novo, um padrão de vida novo, porque eu entro no reino de Deus. Não adianta você ir para os Estados Unidos querer comer arroz e feijão todo dia. Você não vai comer arroz e feijão todo dia. A cultura não é assim que funciona lá. Não adianta você ir para os Estados Unidos e querer trabalhar 8 horas. Nossa, eu preciso ir embora. Lá brigar com o patrão. Nossa, já deu 8 horas, eu preciso ir embora. Lá é outra cultura, é outro jeito de viver, de se relacionar. Todos vocês sabem que eu faço curso de terapia e eu faço curso de terapia familiar sistêmica e agora estou fazendo um curso só de casais, específico de casais. E essa semana eu aprendi, não sabia disso, que na França, quando você vai divorciar, você precisa ir diante do juiz e explicar para o juiz por que você quer separar. Não tem essa, quero separar, quero largar, vamos lá, chama advogado. Não. Você não vai chamar advogado, você vai de frente para o juiz e explicar para o juiz. Se o juiz achar por bem que está tudo bem, se ele achar que a tua argumentação não é legal, então assim, para eu viver no reino de Deus, existem regras, princípios e uma nova língua. Uma nova maneira de se comunicar com o céu. E essa maneira de se comunicar com o céu chama fé. Hoje eu quero falar menos. Espero que eu fale menos. Então vocês já entenderam. O céu tem uma língua, tem uma maneira de se comunicar com Ele. E a maneira de se comunicar com Deus não é pelaquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu acredito, que eu creio. Que eu sei que vai acontecer. Só que tem um problema, gente. O apóstolo Paulo diz assim, que dentro de nós existe 2 forças. Eu quero chamar o Fernando aqui. O João está aí? Por favor, vai lá em cima, pede para que o povo desça, por gentileza. O culto Kids, tem um culto Kids. Traz a mesinha para mim, Tiago, fazendo um favor. Traz a mesinha para mim. Deixa eu ver aqui. Tem culto Kids, eu esqueci do culto Kids. Você estava sábado aqui? Não estava. Então veja bem, dentro de nós existem 2 forças. Eu vou ler com você. Gálatas capítulo 5. Preste atenção no que diz aqui. Alô, você que está na internet, esperamos você aqui. Gálatas capítulo 5 diz assim, olha. Essas 2 forças dentro de nós estão lutando constantemente, uma contra a outra, a fim de ganharem um domínio sobre nós. E os nossos desejos nunca estão livres das suas pressões. Então escuta que nós estamos falando de fé. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, escuta, tem 2 forças que estão dentro de nós, está fora não. Não é o outro não é teu marido não é tua casa não é teu patrão não é, o problema não é fora, é dentro. O apóstolo Paulo está dizendo, existem 2 forças dentro de nós. Escuta, eu e você, já falei sobre isso aqui, eu e você, nós viemos de Eva. A Bíblia diz lá em Gênesis que Eva é a mãe da humanidade. Então ela foi gerando os filhos que foram gerando, e nós somos frutos do pecado.
Por isso que nós nascemos em pecado, porque veio uma semente em nós do pecado. Então, nós temos uma natureza humana. Fala comigo, natureza humana. Natureza humana. Então, naturalmente eu sou, fala comigo, humano. Naturalmente eu sou humano. Só que aí eu decido aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Senhor e Salvador da minha vida. Eu agora vou passar a fazer parte do reino de Deus. E a Bíblia diz que eu recebo o Espírito Santo. Só que eu deixei de ser humano, sim ou não? Sim ou não? Não, eu continuo sendo humano, mas agora o Espírito Santo, apesar de eu ser humano, ele habita em mim. E o que acontece? Existe a natureza humana e existe o Espírito Santo. Põe a mesa aqui. Oi, João, seja bem-vindo. Você estava aqui sábado, né? Então, tá bom. Então, preste atenção que eu vou explicar para você. Essas duas forças estão dentro de você. Essas duas forças estão dentro de você. Agora, você imagina que essa aqui é a natureza humana. E o que é a natureza humana? Vou ler para você. Natureza humana. Para nós, por natureza, gostamos de fazer coisas ruins, que justamente é o oposto das coisas do Espírito, que o Espírito manda a gente fazer. As coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto daquilo que o nosso desejo natural nos induz a fazer. Cadê aqui? Deixa eu achar. Natureza humana produz em nós imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, esforço constante para construir o melhor para si próprio, queixas, críticas, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e todas essas espécies de coisas. Então, existe dentro de nós a natureza humana, que tem desejos, tem desejo dentro dele, de nós, mas também tem o Espírito Santo. Agora, o que nós temos alimentado? Vamos supor aqui que esse aqui é a natureza humana. E aí? A natureza humana. Se você alimenta a natureza humana, olha o tamanho que ela fica. Cheia de inveja, de desejos sexuais, de lascívia, de idolatria, de embriaguez. Você vai só que vai enchendo. Tem nada não, dá nada não, tá tudo bem. Meu corpo, minhas regras. Eu decido. E vai que vai alimentando. E alimenta a natureza humana. E alimenta seus desejos. E alimenta a sua carne. E faz aquilo que você tem vontade. Vai fazendo, vai fazendo. Aqui está o Espírito Santo. Estou à vontade de orar. Estou à vontade de ler a Bíblia. Não ri, não. A tua vontade de ler a Bíblia aqui. Está matando bicho de fome. Você está parecendo aquelas lagartixas. Olha o Espírito Santo dentro de você. Mancado, hein? Não ri, Espírito Santo, não ri, que o negócio é sério. Aí, meu amado, meu querido, essas forças estão aonde? Fora de você? Fala, está dentro de mim. Agora eu quero te perguntar, qual você tem alimentado? Pornografia? É uma lista, gente, que eu nem consigo decorar. Ódio, discórdia, inveja. E vou mais, hein, gente? Todas essas coisas te impedem de herdar o reino dos céus. Mas aí, você tem alimentado o bichinho aqui, ó. Olha o tamanho. Chega um momento que você passa uma dificuldade, um problema.
uma encruzilhada e você precisa resolver. E aí, nós estamos diante da vontade da carne e da vontade do Espírito. Aí, dentro de você tem a carne e dentro de você tem o Espírito. Você já passou algum momento na tua vida assim, ó, faço ou não faço? Puxa, mas era só hoje. Mas se eu fizer só hoje, não tem problema. E aí esses dois aqui estão lá dentro de você, lutando lá dentro de você. Olha isso, Brasil! Está vendo isso aqui, Brasil? É você. E aí? Quem vai prevalecer? Vamos ver. Se é a vontade da... Mas eu nem falei, a carne já ganhou. Você não teve... O Espírito Santo. Você não teve... Espírito Santo, você não teve nem... Nem chance. Incentivo da plateia. Nem falar assim, vamos Espírito Santo, vai Espírito Santo. Nada. Vontade da carne e vontade do Espírito. Aí você está lá, chucando. Vai Espírito Santo, vai Espírito Santo. Está lá vendo filme pornográfico. Vai Espírito Santo, vai Espírito Santo. Não, esse povo me mata. Primeiro você mata o Espírito Santo, deixando ele magrelo. Não lê a Bíblia, não estuda, não ora, não jejua. Larga o menino morrendo de como é que chama? Anemia. De anemia, de inanição, de verme. Deixa eu ver aqui. Ui, aqui. Olha os olhos do menino. Tá fundo. E aí tem a cara de pau de torcer para o Espírito Santo. O negócio tá feio pro seu lado. Tem que chorar. Quem tem que rir é esse aqui, ó. Obrigada. Deus abençoe. Entenderam? Entenderam uma brincadeira como o negócio é sério? Isso aqui está dentro de nós, de cada um de nós. Agora, se você alimenta a carne, os teus desejos, como é que você vai ter fé? Aí tem a cara de pau de falar assim, não, pastor, eu tenho fé. Que fé que você tem? Em quê? Escuta, se todo mundo conhece a história de Jericó, das muralhas de Jericó, Jericó foi a primeira cidade em que eles tiveram que tomar. Eles saem do deserto e para tomar a terra prometida, a primeira cidade que eles vão guerrear, que eles vão tomar, chama-se Jericó. Olha que interessante. Você que está anotando, presta atenção. Michele, presta atenção. Primeira cidade. Deus chama Josué e fala, Josué, você vai pegar o povo e vai dar 6 voltas em volta de Jericó, calados, sem dar um pio. Não vai falar nada. Vocês imaginam aqueles caras? 6 dias, todo mundo dando volta. A cidade de Jericó era murada e não era pequenininha. Vocês imaginam aquele povo? Você ia aguentar ficar calado? Seis dias caladinho, dando volta em Jericó. Você acha que não tinha o povo perguntando assim, ó, para que nós estamos fazendo isso? Não tinha se viu? Esse Josué é louco. Fazer a gente fazer papel de palhaço, de bobo. Mas eu fico imaginando com a minha cabeça fértil, que Josué era igualzinho eu assim, mais ou menos, fazia revista Tropa. E quando passava e via alguém, calado, cala a boca. Deus mandou calar a boca. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando você ouve a palavra e obedece, quando você profetiza, acontece.
No 7º dia, quando eles deram a 7ª volta, Deus disse para Josué: agora vocês vão gritar. Vocês vão gritar um grito de guerra. Vocês vão gritar a vitória de vocês. Vocês vão declarar que vocês venceram. E o que aconteceu com o muro? Caiu. Eu fico pensando com os meus botões, que não está escrito na Bíblia, que Deus pediu para Josué falar para aquele povo ficar caladinho, porque senão o povo ia dar 6 voltas murmurando o tempo inteiro. E na 7ª volta, quando eles fossem gritar, o que ia acontecer? Nada. Nada. Eu também fico imaginando na minha cabeça, porque eu viajo, o povo marchando e Deus e Moisés passando a tropa e falando para eles: nós vamos vencer, vai dar tudo certo, Deus vai entregar essa cidade na nossa mão, aleluia, e aí, irmão, glória a Deus. Josué de cavalo passando a tropa e gritando e profetizando e declarando, para que aquele povo não murmurasse. Porque aquele povo murmurou desde o dia que saiu do Egito. Por 40 anos eles murmuraram. Você acha que eles iam ficar bonzinhos em 6? Para vocês terem uma noção, eu estou contando isso para vocês terem uma noção, como a palavra tem poder. Como a palavra é capaz de mudar o universo. Como a palavra é capaz de mudar a dinâmica das coisas no mundo espiritual. Queridos, olha, para encerrar, não é para encerrar não. Eu quero falar com vocês de 3 tipos de fé, e eu quero saber qual tipo de fé que você tem. Eu quero falar de uma fé de João 20, 24. João 20, 24. Existe 3 tipos de fé? Existe. 3 tipos de fé. Mateus, o que mesmo? 20, 24. Não, marquei errado, gente do céu. É João, não é Mateus não, João 20, 24. Diz assim: um dos 12, escuta para mim, olha para mim. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo. Naquela ocasião, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Quando eles contaram a Tomé: nós vimos o Senhor. Tomé respondeu: eu não acredito nisso, se não vir as marcas dos cravos nas mãos e se não puser os dedos na marca do lado. Então, primeiro tipo de fé é não tem fé. Tomé foi um dos discípulos de Jesus, andou com Jesus, e quando Jesus apareceu, né, aquele dia que eu preguei aqui, Jesus apareceu para os discípulos, eles estavam todos reunidos em Jerusalém, Tomé não estava junto. E quando os discípulos encontraram com Tomé, falou: Tomé, cara, você não vai acreditar, Jesus ressuscitou, Ele esteve com a gente, foi maravilhoso, Ele ceiou com a gente. Tomé falou assim: acha? Vocês piraram. Não acredito nisso não. Eu só acreditarei, eu só vou acreditar se eu pôr a mãozinha lá nas feridas lá, se eu ver o buraquinho e botar o dedinho. Senão eu não acredito não. E a minha pergunta para você: você é desse? Só vou acreditar quando acontecer. Meu casamento é uma droga, é uma desgraça. Quando ele melhorar, eu vou acreditar que Deus é bom mesmo. Você está nesse pé? Segundo tipo está em Mateus, agora sim, Mateus 14. Vocês estão anotando aí? Mateus 14, 31. Então nós temos um tipo de fé que não tem fé, né? De jeito nenhum.
Esse agora, presta atenção. Os discípulos estavam no barco, eu contei essa história para vocês. Os discípulos estavam no barco e veio uma grande tempestade. E eles olharam e viram uma coisa que parecia fantasma. Eles começaram a gritar desesperadamente no barco. E Pedro pergunta: Jesus, se é o Senhor que está aí, manda eu ir ao teu encontro. Jesus falou: vem. E Pedro foi. Ele teve fé. Mas olha aqui, chegou um determinado momento, ele começou a olhar o vento, começou a olhar a tempestade e ele afundou. Então Pedro gritou: Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me para ir caminhando em cima das águas até onde o Senhor está. Venha, disse Jesus. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima das águas na direção de Jesus. Mas, quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento, ficou cheio de pavor e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus disse: ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Então tem uma outra categoria de pessoas que elas até acreditam, elas até vão até um determinado ponto, até um determinado momento, mas aí depois ela desiste. Ela começa a olhar as situações, o problema, a doença, ela começa a olhar as dificuldades e ela afunda, ela não alcança. Não é porque Deus não quer, gente. Hoje eu gravei um vídeo também falando sobre a fé, a cura, o milagre. Não é para todo mundo. Isso choca. Porque quantas pessoas agora, nesse exato momento, precisam ser curadas do câncer, precisam ser curadas de uma doença grave. Quantas pessoas precisam de um socorro, de um milagre do Senhor. Mas só alcançarão aqueles que têm fé. E isso não tem nada a ver com Jesus, gente. Jesus, quando foi para a cidade de Nazaré, onde ele nasceu, ele saiu de lá triste, ele diz assim: eu não pude fazer nenhum milagre neste lugar. Por causa da incredulidade das pessoas. Ele fez muitos milagres. João disse que ele fez tantos milagres que não caberia em livros. Mas em Nazaré, aonde ele nasceu, no povoado dele, ele não pôde fazer, não porque ele não quis, mas porque as pessoas não tiveram fé, as pessoas não acreditaram nele, as pessoas não permitiram. Então o milagre, alcançará o milagre aqueles que têm fé. Agora, a minha pergunta para você é: você está desenvolvendo a fé para você chegar onde você precisa chegar, ou você vai afundar no meio do caminho? Eu conheço muitas pessoas que afundaram no meio do caminho. Pessoas que desistiram do casamento no meio do caminho. Pessoas que desistiram do Senhor no meio do caminho. Por quê? Porque nós temos a péssima mania, o péssimo hábito de jogar a culpa em Deus. Em Deus. E o último tipo de fé, Mateus 8:5. Mateus 8:5 diz assim: quando Jesus chegou a Cafarnaum, um capitão romano, ou seja, não era judeu, não era crente, evangélico, protestante, era um capitão romano. Veio e suplicou ajuda. Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofrendo muitas dores. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Então o oficial disse: eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Se apenas ficar aqui e disser, seja curado, o meu servo ficará bem. Eu sei disso porque também obedeço às ordens dos meus superiores e tenho autoridade sobre mim e meus soldados.
Tem autoridade sobre mim, os meus soldados. Quando digo a um deles, vá, ele vai. E o outro, venha, e ele vem. E o meu servo, faça isso ou aquilo, e ele faz. Por isso sei que o Senhor tem autoridade para dizer à doença dele que saia, e ela sairá. Um capitão romano, um cara que não era discípulo, não conhecia a Torá, não conhecia nada. Ele era um capitão romano. Ele chega para Jesus e diz: Jesus, o meu servo está muito doente. Ele está paralítico na cama, está com muitas dores. Jesus disse: então vamos lá. Ele disse: não precisa. Porque eu entendo de autoridade, eu estou debaixo de autoridade, e eu sei que o Senhor está debaixo de autoridade. E o Senhor disser para essa doença sair, essa doença vai sair. E por que nós não cremos? Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado. Voltou-se para a multidão. Vocês estão imaginando a cena? Está acontecendo, aí Jesus volta para a multidão e diz assim: eu ainda não vi uma fé assim em toda a terra de Israel. E eu digo isso a vocês: muitos que são judeus virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Isso aqui é uma profecia. 3 tipos de pessoa. Um que andou com Jesus, foi discípulo de Jesus e disse: eu só acredito se eu botar o dedão lá, meu filho, senão não dá não. O outro, ele vai, mas no meio do caminho, ele começa a prestar atenção nas circunstâncias e ele tira os olhos de Jesus. E o terceiro, que não andou com Jesus, não tinha relacionamento com Jesus, mas ele sabia que Jesus tinha autoridade. Não importa se você está aqui faz 1 mês, se faz 10 anos, se faz 50. Que tipo de relacionamento que você tem desenvolvido com o papai? Como você tem andado no reino de Deus? O reino de Deus tem uma língua, o reino de Deus tem uma postura, o reino de Deus tem um comportamento. Quem você tem alimentado na sua vida? O Espírito Santo, a sua carne, a sua vontade, os seus desejos. Eva, quando decidiu alimentar o seu desejo, deu com os burros na água. Meu querido, você está lendo a Bíblia? Meu querido, você está fazendo jejum? Meu querido, você está orando? O Arena está com uma missão. Nós estamos orando de 2 em 2, toda a Arena. E aí, você está orando com alguém? Com quem você está orando? O que e quem você tem alimentado? E do que você tem se alimentado? Você tem se alimentado do globolixo? Que diz, vai morrer, está ruim, vai ficar pior. A inflação aumentou. O preço disso está isso, o preço daquilo está aquilo, o preço do não sei o que, daquele, e está tudo ruim, e está tudo péssimo. E aí você fica, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus. Foi o que fizeram com a gente na pandemia. Todo dia, morreu 100, morreu 200, morreu 300. E você começou assim, eu vou morrer. Queridos, eu conheço uma pessoa que ela ficou resfriada, e ficou mal, e não foi buscar um médico porque ela tinha medo de ser Covid. E aí ficou tomando aspirina, passou os dias, até que ela teve que ir no pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, ficou na maca, com falta de ar. O médico chegou na beira da cama e disse para a pessoa assim, ó, nós vamos ter que te entubar. Sabe o que aconteceu? Ela infartou. Pá, puf. Ali. Então, do que a gente tem se alimentado? Se você se alimentar de pornografia, você vai comer pornografia.
Se você se alimenta de porcaria, você vai comer das porcarias que você se alimenta. Agora, para gerar fé, gerar convicção, gerar certeza, dias melhores, você tem que alimentar o seu espírito. Isso gera fé, isso gera convicção, isso não é esperança, eu vou esperar que vai acontecer. Não, meu filho, eu sei que vai acontecer. Você é louco? Sou. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o homem natural, então vai acontecer. Espera aí. Ele me bota lá, desse tamanho, gorda. Vocês já viram? Ele tira a foto do pastor Aguinaldo assim, ó. Tá. Estou de olho no você. Queridos, em nome de Jesus. Fé não é uma coisa que eu venho e explico para você. E você vai embora com um conceito. Fé é o Maurício pegar a chave do carro, botar a mão dar para a Dani, falar para a Dani, senta aqui. Funciona assim, dirige. Eu não sei, mas eu estou vendo você dirigindo. Estou dando um exemplo. Lógico que ela vai passar por um processo. Vocês acham que ela vai sair de um estacionamento lotado de carro dirigindo? Sim ou não? Não. É exatamente a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. E a gente, muitos anos, diz assim, a fé é um grão de mostarda. A fé não é um grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, isso não é, está errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, ó, se você tiver fé do como um grão de mostarda, o grão de mostarda, se você guardar ele no bolso, ele vai morrer, vai apodrecer. Mas se você pegar o grão de mostarda e plantar ele na terra, ele vai crescer e vai ficar grande. Uma das maiores hortaliças é a mostarda. Se você pegar o que eu falei aqui hoje, botar no bolso, escrever, enfiar dentro da Bíblia e ir embora, isso não vai trazer resultado nenhum para a sua vida. Vocês estão entendendo? Se a Daniela continuar sentada do ladinho do Maurício, olhando para o Maurício dirigir, sabe quando ela vai dirigir? Nunca. Eu estou dando exemplo deles aqui, né? Vocês não estão acostumados, mas eu faço isso mesmo. Mas é qualquer coisa na sua vida. Um dia eu cismei que eu queria aprender a bordar. Fui lá, comprei pano, comprei linha, comprei tudo. Isso há uns 15 anos atrás. Não tinha esse trem de entra no YouTube. Entra no YouTube, que a Sara, tudo ela fala assim para mim, entra no YouTube. Sara, entra no YouTube. Não tinha trem de YouTube. Aí eu comprei tudo, sentei lá. E aí eu comecei. Sozinha. E foi. Aí o avesso ficava horroroso, ficava com os nós, tudo para lá e para cá. E aí eu aprendi fazendo, sozinha. E eu aprendi a bordar. Eu só não sei fazer tricô. Porque aqueles 2 palitinhos, eu não tenho coordenação com os palitos. Já tentei, mas não consegui. Mas eu aprendi a bordar bordando, errando, fazendo o avesso horroroso, sozinha. Lá, vamos de novo, vai de novo, faz uma florzinha, faz uma carreirinha, e volta aqui, e volta ali. Fé é a mesma coisa. Fé é você falar no mundo espiritual, no reino de Deus, aquilo que você acredita que é. E se você acredita que o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa pedir ou imaginar, vai acontecer. Amém? Agora, vem meninos. Agora, veja bem, não é segundo a nossa vontade, amém, queridos? Não é segundo a nossa vontade. Se eu estou no reino, que eu tenho um engraçadinho que está falando isso aí, ó. Então eu estou no reino, então eu posso pedir o que eu quiser? Não, você está no reino de Deus, não é mais você que vive, é Cristo que vive em nós. Se Cristo vive em nós, Ele sabe o que é melhor para nós.
Então Ele sabe o que está depois da curva, você não sabe. Então, às vezes você está pedindo algo, você está declarando algo que lá depois da curva vai te matar. A hora que você virar a curva vai te pegar. A hora que você virar a curva vai ser a desgraça da sua vida. E Deus está dizendo não. Como é que eu sei se Deus está dizendo não ou sim? Quando eu ando na vontade dEle, quando eu alimento o Espírito, quando eu dou poder ao Espírito, quando eu dou voz ao Espírito, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu busco a face do Senhor. Eu sei quando Ele está dizendo não para mim. Eu sei quando é o meu limite. Se a Antonella, Ana, se a Antonella pedir uma faca para você, para ela brincar, você vai dar? Não. Grita não. Não. Aí a Antonella não entende, me dá uma faca, eu quero uma faca, eu quero uma faca, eu quero uma faca, eu quero uma faca. A mãe dela vai falar não. É a mesma coisa Deus conosco. Às vezes você não recebeu, porque seria a sua desgraça. Nós vamos aprender uma música velha? Eu queria que você fechasse os olhos, porque nós vamos praticar. Praticar, 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 praticar. O sol, quando ele nasce, ele vai raiando o dia assim, as luzes tímida, e vai até chegar meio-dia no seu esplendor. Até esse dia perfeito, como diz Provérbios. A nossa fé é da mesma maneira. Talvez hoje a tua fé é tímida ainda, puxa. Mas nós vamos praticar, praticar, praticar. Até a sua fé transbordar e ser suficiente para concordar com outras pessoas. Para o milagre de outras pessoas. Amém? Você que está na internet, um beijo no seu coração. Fique com Deus. Semana que vem, esteja aqui, tá bom? Domingo, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E Arena, 8 horas da noite. Tchau.